Oi, amigos, tudo bem? Mais um encontro nosso nesse canal, nessa playlist, onde estamos estudando o livro Jesus no Lar, em que escolhemos algumas dessas lições para que de alguma maneira possamos, nos iluminar, nos pacificar e observarmos na nossa vida, no dia a dia, os nossos atos com os padrões evangélicos. Que Deus assim nos abençoe e nos dê muita sabedoria e compreensão para vivermos essas lições nas nossas famílias, na nossa sociedade. A lição de hoje tem como título O Auxílio Mútuo. E ela nos diz assim: diante dos companheiros, André leu o expressivo trecho de Isaías e falou comovido quanto às necessidades da salvação. Comentou Mateus os aspectos menos agradáveis do trabalho, e Filipe opinou que é sempre muito difícil atender à própria situação quando nos consagramos ao socorro dos outros. Jesus ouviu os apóstolos em silêncio e, quando as discussões em derredor se enfraqueceram, comentou muito simples. Em zona montanhosa, através de região deserta, caminhavam dois velhos amigos, ambos enfermos, cada qual a defender-se quanto possível contra os golpes do ar gelado, quando foram surpreendidos por uma criança semi-morta na estrada, ao sabor da ventania de inverno. Um deles fixou o singular achado e clamou irritadiço: não perderei tempo. A hora exige cuidado para comigo mesmo. Sigamos à frente. O outro, mais possível, mais piedoso, considerou: amigo, salvemos o pequenino, é nosso irmão em humanidade. Não posso, disse o companheiro, endurecido. Sinto-me cansado e doente. Esse desconhecido seria um peso insuportável. Temos frio e tempestade. Precisamos ganhar a aldeia próxima sem perda de minutos. E avançou para diante em largas passadas. O viajor de bom sentimento, contudo, inclinou-se para o menino estendido, demorou-se alguns minutos colocando paternalmente ao próprio peito e, aconchegando ainda mais, marchou adiante, embora menos rápido. A chuva gelada caiu metódica pela noite adentro, mas ele, sobraçando o valioso fardo depois de muito tempo, atingiu a hospedaria do povoado que buscava. Com enorme surpresa, porém, não encontrou aí o colega que o precedera. Somente no dia imediato, depois de minuciosa procura, foi o infeliz viajante encontrado sem vida num desvão do caminho alagado. Seguindo à pressa e a sós, com a ideia egoística de preservar-se, não resistiu à onda de frio que se fizera violenta e tombou encharcado, sem recursos em que pudesse fazer face ao congelamento, enquanto que o companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança que sustentava junto do próprio coração, superou os obstáculos da noite frígida, guardando-se indene de semelhante desastre. Descobrir a sublimidade do auxílio mútuo, ajudando ao menino abandonado, ajudar a si mesmo, avançando com sacrifício para ser útil a outrem, conseguira triunfar dos percalços da senda, alcançando as bênçãos da salvação recíproca. A história singela deixara os discípulos surpreendidos e sensibilizados. Terna admiração transparecia nos olhos úmidos das mulheres humildes que acompanhavam a reunião, ao passo que os homens se entreolhavam espantados. Foi então que Jesus, depois de curto silêncio,
concluiu expressivamente: as mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são as suas próprias obras. Aqueles que amparamos constituem nosso sustentáculo. O coração que socorremos converter-se-á agora ou mais tarde em recurso a nosso favor. Ninguém duvide. Um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão. Mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Esta é a lei divina. Essa é a lei. Colhemos aquilo que plantamos. Muito interessante esse título, né, o auxílio mútuo, e a dificuldade de entendermos a compensação para nós mesmos desse socorro ao outro. Porque realmente quando Felipe fala que é difícil, né, ele opinou, é difícil atender a própria situação quando tem que socorrer os outros, porque temos os nossos interesses. Então foi a história desses dois homens. Ele tinha o interesse dele, tinha uma urgência. E muitas vezes nós priorizamos sempre as nossas necessidades. Quantas vezes, né, o companheiro vem buscar um socorro, uma conversa, pedindo um entendimento, e a gente sai correndo, porque a gente está atrasado. Parece que a gente está sempre atrasado, né? Parecendo o coelho lá da Alice, da história da Alice do País das Maravilhas. Então nós estamos sempre assim. E às vezes aquele companheiro ali ia nos falar que ele está prestes a cometer um ato que talvez não tenha retorno naquela reencarnação. E ali nós perdemos uma oportunidade de um socorro. E saímos por aí. Quando nós, né, quando o caso aqui nos fala, quando ele colocou o garoto junto ao peito, aquele calor ali da criança sustentou o próprio coração. Muitas vezes a gente está preocupado em chegar no ponto final da viagem, quando, na realidade, o que vai importar às vezes na nossa vida é a própria viagem, é o que a gente faz nessa viagem. Não é o simplesmente chegar. Às vezes as pessoas saem em viagem e até dormem, que elas querem ver quando vão chegar e perdem, às vezes, trechos lindíssimos da paisagem, que às vezes se fossem até mais interessantes do próprio lugar que vai chegar. Então, onde é que nós queremos chegar na realidade? Nós estamos sempre querendo chegar em algum lugar, em alguma situação, mas sozinhos. Então, é quando nós compreendemos que durante essa viagem nós temos obrigações uns com os outros, sim. Então, dentro da possibilidade, nós vamos diminuir, vamos nos atrasar, mas vamos atender aquele que está com a necessidade, né? Aquela história. Entre a razão e a necessidade, fica com a necessidade, atenda a necessidade. Às vezes o outro está com a razão, mas a outra criatura está com a necessidade. Então nós vamos aprendendo assim que quando ajudamos o outro, criamos ao entorno laços de simpatia. E esses laços de simpatia se estendem para uma nuvem de testemunhas invisíveis, que é o plano espiritual. Quantos daqueles espíritos que ajudam aquele espírito, espíritos familiares, serão agradecidos? E mais tarde seremos nós que iremos precisar deles. Não é assim a vida? Quantas vezes nós fomos socorridos por mãos que nunca nem ajudamos? Às vezes a gente reclama, puxa, fulano é ingrato, mas Deus não nos deixa faltar socorro. O socorro vai chegar por uma mão que a gente nem imaginava. Porque não tem que vir pela minha mão. Nós damos, na realidade nós confiamos a Deus. Nós nunca ficaremos abandonados do socorro. Porque nós entramos na contabilidade divina como trabalhadores do Senhor. Já viu algum trabalhador, né? Tiremos aqui pelo nosso planeta,
Uma empresa mais séria, ela tem lá a lista dos seus trabalhadores, ela atende inclusive os seus familiares, estendendo determinados planos e garantias. Vocês acham que seria diferente? Como trabalhador do Senhor, imagina que nós não temos. Quando ajudamos o outro, nós voluntariamente nos inscrevemos como trabalhadores do Senhor. E teremos toda a ajuda necessária na hora da precisão. Isso que a gente tem que ter certeza, sempre. Então, ele fala aqui, a exata testemunha de um homem perante o Pai, não fala, cadê sua testemunha, né? Nossa testemunha será a nossa própria consciência. São as nossas próprias obras, a consciência que você fez. O melhor que você podia fazer naquele momento, tempo e espaço de vida. 10 anos depois faria diferente, 10 anos depois faria, ou antes faria completamente diferente. 1 minuto para trás, 1 minuto para frente. Nós estamos sempre, né, nos movimentando na estrada da vida. Nesse momento é aquilo que eu saberia fazer, que eu sei fazer de melhor. Mas há 10 minutos pode ser que eu fale, puxa, eu poderia ter feito isso. Vamos ter oportunidade de fazer melhor ainda. Então, naquele momento que nós, ao desencarnarmos, que nós teremos aquele verdadeiro encontro com a nossa própria consciência, isso tudo nós mesmos passaremos em revista. Está tudo arquivado no nosso perispírito. Nós sabemos direitinho o momento que perdemos a oportunidade de fazer o bem. Isso nos pesará na contabilidade divina, porque iremos ver com outros olhos, assim, puxa, era tão fácil ter atendido, era tão fácil, porque a gente vai aprendendo a viver para servir e não para ser servido. Foi isso que o Filho de Deus nos ensinou. Que assim Deus nos abençoe, que possamos na nossa vida sempre caminharmos, olhando o irmão que caminha conosco, com a certeza que seremos sustentados por outros irmãos, mas que façamos a nossa parte. Que tenhamos a boa vontade, que imaginemos que aquela criatura que nos pede socorro, quem sabe em outra reencarnação ou em futuras, é um filho querido. Que Deus assim abençoe a todos com as vibrações de muita paz ao coração. Graças a Deus.